O Céu e o Inferno, Justiça Divina segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguindo de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte, por Allan Kardec. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Esse trabalho, esse momento que a gente tem de reflexão, de procurar entender, de procurar fazer valer para nós as nossas oportunidades, a nossa caminhada, é que é de grande importância para empreendermos intimamente as forças do amor em nossas vidas. Precisamos, assim, estarmos sempre atentos para a construção desse mundo íntimo, de paz, de fraternidade e de luz. As obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e a Gênese. Ainda temos as obras póstumas, que é uma obra após o desencarne do Kardec, que traz algumas informações a mais adicionais, e o que é o Espiritismo, que é sensacional a forma que ele vai colocando para mostrar para a gente como nós devemos nos portar diante daqueles questionadores contumazes da doutrina espírita. Então nós estamos na segunda parte, no capítulo 3, Espíritos em condições medianas. Nós vimos os espíritos felizes e agora em condições medianas. Joseph Bré, falecido em 1840, e evocado em Bordeaux por sua neta, em 1862. Homem honesto segundo Deus ou segundo os homens? Eis a grande diferença. Quando nós falamos em honestidade, nós estamos falando em que? Segundo Deus ou segundo os homens? Caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quais pormenores úteis ao nosso progresso? Tudo o que quiseres, querida filha, eu expio a minha descrença. Porém, grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra. Esse negócio de melhor aproveitar o tempo aí na Terra é o que mais nos incomoda. E a mim, particularmente, eu fico sempre pensando, será que eu estou fazendo tudo que eu deveria fazer? Ou estou fazendo apenas o que eu dou conta preguiçosamente? Então nós precisamos nos organizar, precisamos estar sempre atentos naquilo que a gente faz, como a gente faz, para estarmos sempre procurando fazer o melhor e aproveitar bem o nosso tempo para as realizações do bem em nossas vidas. Como? Pois não viveste sempre honestamente? São duas posições diferentes. Aquilo que a gente vê como honestamente para nós, aquilo que é honestamente perante os espíritos. Sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que desejas instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. Como é ser honesto perante os homens? Manter uma boa aparência dentro da sociedade. Honesto perante Deus é manter-se íntegro em qualquer condição. Aí, entre vós, é reputado honesto aquele que respeita as leis dos seus pais, respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. A pulguinha atrás da orelha para cada um de nós, né? Então, reputado honesto é aquele que respeita as leis do país, respeita o arbítrio para muitos. Então, perante os olhos de muitos, aquela pessoa é uma pessoa honesta, uma pessoa digna, mas ele não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra. É aquele bullying, é aquelas outras atitudes que as pessoas às vezes tomam
clandestinamente, como as traições, como aqueles desvios calculados, que tudo perante Deus vai ter um fio na balança, vai ter uma condição para nós entendermos. Então, o Código Penal e a opinião pública não atinge o culpado hipócrita, aquele que sabe mascarar, aquele que sabe despistar, mas o mundo espiritual você vai deparar com quem você é, com a sua integridade, com a sua condição íntima, passando para o outro, a sua energia vibracional, que ele vai estar um livro aberto. Você estaria pronto para fazer um scanner mental, se ele existisse, para ver quais os erros que você cometeu, que a justiça dos homens não te pega? Estaríamos prontos? Então vamos vigiar o bastante para estarmos melhores nos amanhãs que nos esperam. Em podendo gravar na pedra do túmulo um epitáfio de virtude, julgam muitos terem pago sua dívida à humanidade. Então, se você tem dinheiro, você dá um túmulo bacana, coloca dizeres bonitos, quitou a dívida pela humanidade. Está quite com aqueles erros que você cometeu, ou com aqueles benefícios que você deixou de fazer para a humanidade, os bens que você deixou de levar aos corações humanos. Devemos nos julgar constantemente perante aquilo que nós somos, a forma com que agimos, a forma com que colocamos para nós. Erro. Não basta, para ser honesto perante Deus, ter responsabilidade, ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredindo as leis divinas. Então, seguir bem as leis dos homens, a gente segue. E às vezes nem somos vistos que estamos cometendo pequenos delitos, pequenos erros. Passamos, como ele disse, mantendo a máscara da hipocrisia a serviço da nossa boa aparência. Mas, tudo tem um mas. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Então, para sermos bons e honestos aos olhos de Deus, nós temos que ter um conjunto de fatores, de valores que nos impulsione para promover o progresso da humanidade. E não precisa você fazer uma grande obra para você fazer esse progresso da humanidade. Basta a disposição de fazer o bem, estar sempre consciente da sua responsabilidade nos momentos mais simples, dentro da sua sociedade, exemplificando um amor e um respeito pelas pessoas, que você está sendo alguém que promove o progresso da humanidade. Agora, se está em suas mãos fazer mais, faça mais. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho, ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo ao qual o Senhor pedirá contas um dia, do encargo do seu tempo, ativo, finalmente, na prática do amor de Deus e do próximo. Então vamos lá, nós temos que ter zelo com as atividades que a gente faz na vida, ter cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros amor ao trabalho, amor àquilo que você faz, amor àquilo que você pretende passar para o outro, dedicando com extremo amor, com extrema responsabilidade. Ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo ao qual o Senhor pedirá contas um dia do emprego do seu tempo. Somos servos de Deus, deveríamos estar trabalhando para Deus. A gente fala agora, deixa eu olhar isso aqui na internet, deixa eu olhar isso aqui, olha que filme legal no YouTube, e vamos perdendo tempo. Aí a gente fala assim, é só 10 minutinhos, não é assim? Aí você vê aquele vídeo de 10 minutos, aí vem o outro, mas é só 10 minutos, aí você até acelera para poder ver e perde o tempo. E assim a gente perde um tempão importante no nosso processo evolutivo. E ainda existe aquele tempo que a gente para assim e começa. Aí vai pensando, nem sempre coisa que vale a pena pensar. E perdemos também nosso tempo importante dentro do processo evolutivo. Por isso, fazemos essa reflexão, porque também cometemos erros. E como estou aprendendo com esse livro, O Céu e o Inferno?
Cada momento é uma oportunidade a mais de refletirmos, de procurarmos entender quanto que nós temos que nos policiar ao máximo para merecermos continuar nessa terra em regeneração, onde será muito melhor o estilo de vida aqui presente nas próximas existências. E ativa finalmente na prática do amor de Deus e amor do próximo. Sempre que você está fazendo pelo outro, você está ajudando a cuidar do outro, você está oferecendo um pouco do que te sobra para o outro, você já está praticando o amor de Deus, praticando o amor do próximo. Mas se você dá um pouco mais, você está angariando um pouco mais de amor, um pouco mais de realização. Olha como que é importante a gente fazer essas reflexões, como que é importante nós estudarmos o livro O Céu e o Inferno para nos aprimorar e aperfeiçoar na caminhada rumo ao Pai. Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadoso as palavras mordazes. Olha que perigo quando a gente chega assim, não estou te reconhecendo não. Eu acho que você está fazendo tal coisa, a pessoa nem pensou em fazer aquilo e você já induziu e ele faz. Olha o perigo. Veneno oculto sob flores, que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. Em tempo de fake news, eu sempre tenho falado para as pessoas, reflitam antes de encaminhar. Aquilo ali vale a pena? Aquilo ali é edificante? Aquilo ali realmente tem méritos perante os olhos de Deus, você passar aquilo para frente? Vale a pena? E muitas das vezes a gente está tentando fazer uma condenação porque nós queremos fazer aquela condenação da pessoa, não é porque ela está fazendo coisa errada, não é porque ela fez coisa errada, nós queremos condenar porque não gostamos. E aí as coisas começam a se complicar. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germes de orgulho, inveja, ambição. Deve ser paciente e benévolo para com os que o agredirem. E dentro desse mundo cheio de histórias esquisitas que se tornou nos últimos tempos, nós temos que exercitar ao máximo a sublimação de nossos sentimentos. Exercitar ao máximo a serenidade de nossas mentes. Exercitar ao máximo o poder da bondade, das realizações divinas que devem existir ao longo de nossa caminhada. Trabalhemos, pois, para nos aprimorar, para fazer valer o sentimento de amor em nossos corações e em nossa humanidade. Que procuremos entender que não devemos compactuar com o mal, e sim trabalhar constantemente para o bem, porque para sermos honestos, segundo Deus, temos que colocar uma honestidade transcendente ao longo da nossa vida, vigiando em todo momento, até as nossas invejas e ambições têm que ser comedidas. Temos que saber ter a ponderação devida diante dessas situações. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação. A quem quer que ofenda, deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Não guardar nenhum ressentimento, não guardar nenhuma mágoa. Esforçar, sobretudo, para ficar sem ostentação por esse sentimento que procuremos oferecer aos demais, que nos ofenderam ou que tomou alguma atitude que nós não gostamos. Deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que resume o amor de Deus sobre todas as coisas e o próximo sobre si mesmo. E para amarmos a Deus e ao próximo, precisamos também amarmos-nos mutuamente. E somente tendo esse amor por nós é que nós estaremos construindo os bons sentimentos que vamos lançar aos nossos semelhantes ao longo da nossa caminhada. Façamos, pois, ao longo da nossa existência, de sermos os melhores possíveis, de sermos aqueles que edificamos o bem, que plantamos a semente do bem e que construímos as forças do bem ao longo da nossa vida. Eis aí, querida filha, aproximadamente o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, tê-lo-ia eu sido? Não. Confesso sem corar
que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatória às leis de Deus. Então tem aquelas atitudes que a gente toma, aquelas atitudes que nós vamos fazer no dia a dia, que não vão chegar ao conhecimento das pessoas, não está no nosso Código Penal, mas perante as leis de Deus é um crime. Perante a nossa consciência é uma falta grave. E como as leis divinas estão escritas na nossa consciência vai nos cobrar por todo o mal que viemos a fazer. E por isso nós temos que construir e edificar as forças do bem, construir e edificar as forças do amor, para que a paz e a luz excelsas do infinito bem esteja presente em nossos corações. Compreendendo-os, muito sofri. E assim é que hoje espero mais consolado a misericórdia desse Deus de bondade, que perscruta o meu arrependimento, transmite, cara filha, repete tudo que aí fica a quantos tiverem a consciência onerada, para que reparem suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações. Sua mão potente lhes apagará as faltas. Cada um dos nossos erros trabalhemos, pois, para fortalecermos-nos no bem, trabalhemos, pois, para criarmos toda a força do bem. Trabalhemos, pois, para engrenarmos o nosso caminho no processo evolutivo das nossas redenções, do nosso equacionamento de paz, harmonia e de fraternidade. Comecemos a estabelecer os parâmetros de amor em nossos corações. Comecemos a estabelecer os parâmetros de paz em nossas vidas. Comecemos a edificar a luz da razão, empreendendo a caminhada evolutiva para realizarmos toda a força do bem possível ao longo de nossa vida. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos dê a paz e a condição de enfrentarmos a nós mesmos, de olharmos aonde nós estamos onerando a nossa vida com as nossas faltas e procurarmos, então, transmitir àqueles que estão ao longo da nossa caminhada, menos instruídos do que nós, mas dispostos a seguir os caminhos do bem. Porque tivermos a consciência onerada pelas nossas faltas, mesmo as faltas mais banais, pela falta de boas obras, é isso que vai pesar para nós. E é por isso que nós temos que aprender a colocar em prática as boas obras, principalmente as éticas e morais, porque são elas que irão nos impulsionar, são elas que irão nos fazer crescer, são elas que irão nos fazer aprimorar os nossos sentimentos e começarmos a dar os passos importantes no nosso processo evolutivo. Tenhamos a coragem de olhar para nosso coração, constantemente ver, estamos cometendo falhas. Deus me dê força para superá-las. Dê-me força para avançar em frente e dai-me também, Senhor, a oportunidade de fazer as boas obras que cobrem a multidão de pecados. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe, nos ampare e nos impulsione para as realizações sublimes desse amor infinito que deve pulsar sempre em nossos corações e nossas almas.